Ser senador é tomar as decisões corretas. Eu escolhi defender o desenvolvimento, mas também o meio ambiente. Defender as minorias, mas também os valores da família. O meu nome é Luiz Castro, senador 123. Este ano vamos ter eleições e vamos ter Copa do Mundo. No futebol, assim como na política, é muito importante escolher os mais bem preparados. Eu, Luiz Castro, me preparei para ser um senador que honre a confiança do povo do Amazonas. Me escala para o teu time. Luiz Castro, senador 123. Muito bem, pessoal, boa noite. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Estamos começando aqui uma live muito esperada. A nossa turma aí, o pessoal que nos segue, estava bastante ansiosa em relação a essa live, porque é uma união de esforço, união de pessoas, união de amigos aí que não se conheciam, mas se admiravam, e que a gente pretende, a partir daqui, Luiz, selar uma aliança que eu tenho certeza que vai se repercutir em muitas coisas. Porque, antes de mais nada, eu acredito, e eu tenho certeza que você. Então, para quem não me conhece, eu sou o Coronel Rossi, da Polícia Militar, militar veterano, e eu estou aqui hoje com o nosso amigo, o nosso candidato ao Senado, Luiz Castro. Eu queria que, antes de mais nada, você se apresentasse aí para o nosso público que está aí nos assistindo, o meu público e o seu público. Muito obrigado, Coronel Rossi, é muito bom estar aqui nessa live e falar um pouquinho do Luiz Castro. Luiz Castro, que é um ser humano simples, nasci em São Paulo, mas com 18 anos vim para o Amazonas. Eu trabalhei muito no pesado, fui agricultor, produtor rural, professor de escola pública e me tornei muito jovem prefeito de Envira, lá no Alto Juruá. Tive a experiência de ser prefeito por 2 vezes e exitoso. No meu último mandato, Coronel Rossi, eu não tive nenhum adversário. Eu indiquei o meu vice-prefeito. Foi a última vez no Amazonas que não houve adversário político disputando a eleição de prefeitura. WO, porque o grau de satisfação da população era muito grande, né? Nós desenvolvemos um projeto muito grande de agricultura familiar, de produção. Envira se tornou o município com maior produção de agricultura do estado do Amazonas e a área de saúde e de educação também funcionavam bem. Eu fui deputado por 5 mandatos. Quando eu larguei a prefeitura, Rossi, eu pensava que eu não ia ser mais político. Eu entrei na faculdade de Direito e pensei, eu gosto muito das coisas organizadas, corretas, não gosto de certas coisas que a política às vezes traz, eu vou estudar para ser juiz. E aí comecei a estudar muito, eu virei um verdadeiro CDF na faculdade, que eu não tinha sido tão estudioso no ensino médio, e estava querendo fazer concurso para juiz e estava realmente me preparando para sair da faculdade. Quando eu fui chamado por lideranças da região do Juruá, dizendo, Luiz, nós precisamos eleger alguém do interior, alguém da região, e eu disse, eu não tenho dinheiro para uma eleição, eu trabalho com muita simplicidade, mas aceitei o desafio, tranquei a matrícula e virei deputado, deputado por 5 mandatos, mas aí, Rossi, todos que nos ouvem, eu fiquei 3 mandatos fora da situação, porque eu discordei de várias coisas erradas e eu me tornei um parlamentar, não digo de oposição, mas um parlamentar de posição, independente. É isso que caracteriza a minha atuação política, essa independência, essa pauta ética. Eu não gosto de corrupção, eu não gosto de mentira e eu não gosto de enganação. Luiz, me permita chamá-lo assim? Claro. Enquanto eu posso. Enquanto não é senador, eu posso chamar de Luiz. Senão depois já vem a hierarquia. Mas é algo que chama bastante atenção na gente, justamente esse político de posição que nós pouco temos aqui no Amazonas. Parece que é comum a gente ter a subserviência política com uma cultura das pessoas que já foram eleitas, que se elegem, que estão aí na política amazonense. Parece que eles têm uma vontade de subservir sempre a quem está ali no poder. Rossi, eu acho que tem muito a ver quando o político exerce o mandato com outros interesses. Por exemplo, monta empresa para a mulher, monta empresa para o irmão,
e aí vai fazer negócio com o governo. Não tenho nada contra o político ter suas empresas, desde que não seja para obter favores de negócios com o governo, favores ilícitos, aquela camaradagem que ajuda uns e deixa os outros de fora. O livre mercado é para que todos os empresários tenham oportunidade de concorrer aos negócios de governo. Então, eu não montei empresa para mim, nem montei empresa para minha mulher, nem para meus filhos. Mas muitas vezes eu vi políticos, colegas meus, indo para a Cefaz liberar ou tentar liberar recursos das suas empresas, dos seus amigos. Aí essa distorção gera uma subserviência, porque o político que tem um contrato de uma empresa com o governo, se ele disser qualquer coisa contra o governo, apontar um erro, fizer uma crítica, ele não vai receber o pagamento e ele vai ter dificuldades com a sua empresa. Portanto, eu escolhi um outro caminho para ser independente, e muito baseado naquela lição de Cristo, né? A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E eu exerço meus mandatos com a minha fé cristã. Eu acho que não adianta você louvar a Deus na igreja, sair da igreja e fazer tudo ao contrário. Com certeza. É algo que realmente deve ser pautado pelos nossos políticos. Mas eu coloquei esse assunto de subserviência porque a gente viveu e está vivendo ultimamente, nesses últimos 3 anos, essa questão da subserviência. Até conta a lenda aí que tem deputado que, em algumas vezes, que tentou se insurgir, tentou ir de encontro a qualquer ação do governo, para pedir desculpa, teve que beijar a mão, beijar o anel, que nem a gente via naqueles filmes de máfia aí dos anos 70 e anos 80. Aí. E isso aí foi muito contundente, eu até cheguei a comentar isso aí em algumas lives, alguns programas aí que eu participei, e fui taxado aí por muitos deputados, mas isso aí a gente sabe que realmente acontece. Mas, Luiz, isso é lamentável, né, Rossi? Porque um político tem que representar a sociedade, um verdadeiro político, e não pode ficar subalterno ao governante, seja ele quem for. Ser aliado do governo ou ser aliado da oposição é uma coisa. Agora, você está obedecendo aos ditames daquele que está no poder, isso é completamente equivocado se esse ditame, se essas ordens, se essas atitudes prejudicarem o teu Estado, prejudicarem o teu eleitorado. É o caso da Zona Franca. A gente sabe que a Zona Franca não é um paraíso, mas sem ela vira um inferno, né? Com certeza. E aí você tem o dever de defender a Zona Franca, você tem o dever de defender os interesses do Estado. Isso tem que estar acima. A verdadeira lealdade do político é a população. Exatamente. É a população. É o seu Estado, é quem o elegeu. Isso. Até que você tocou nesse assunto, é bem importante em relação à Zona Franca, porque eu sou bolsonarista, eu apoio o presidente, mas a partir do momento que venha qualquer ato que possa colocar em risco a nossa Zona Franca, o que nós temos aqui, que é o nosso, vamos dizer, o nosso ganha-pão, a gente tem que ir com unhas e dentes para quem quer que seja. Então, esse é um aspecto que a gente tem que levar muito em conta para a escolha dos nossos candidatos, do nosso representante é o quê? Se ele vai realmente estar do nosso lado em todos os momentos. E a gente já sofreu alguns ataques. Até porque a gente sabe que a Zona Franca ela é uma certa anomalia para os outros estados, pelo fato de a gente ter certos privilégios, e os políticos aqui no estado, até o momento, nunca levaram isso em consideração. Muito daquilo que a gente arrecada não é voltado para a população, nós não temos uma qualidade de vida que os recursos que a Zona Franca trazem para a gente poderiam nos dar, mas a gente sabe que sem ela hoje a gente não sobrevive. E a gente tem que estar com políticos fortes, com posicionamentos que realmente possam defender a nossa bandeira nesse momento. E eu tenho certeza que você será mais um. Rossi, eu quero agradecer a oportunidade e quero fazer uma distinção entre a posição de um determinado candidato e outro que não é mais candidato porque não conseguiu a sua inscrição. Eu vou falar, o Chico Preto, ele se posicionou de forma clara e bateu pesado no ministro Guedes, né? E ele foi claro, eu sou aliado do presidente, mas eu não vou ser subserviente. Uma pessoa por quem tenho respeito, ele infelizmente não vai poder ser candidato, porque ele não obteve a indicação do partido. Mas houve outro candidato que ele simplesmente faz de conta, faz cara de paisagem que está tudo bem. Ao invés de usar o seu pseudo-prestígio com o presidente em favor do Amazonas, ele tenta tapar o sol com a peneira. Então eu entendo que aliado é como o Chico Preto. Ele não bateu no presidente, mas ele bateu no ministro. E diz, presidente, olha o que o ministro do seu governo está fazendo, que é muito ruim para nós. Assim você pode ser leal, mas ao mesmo tempo não trair o seu povo, não trair o seu Estado. Com certeza. E, mais uma vez, a lealdade ela não pode ser nunca confundida
como subserviência. Nós somos amigos, eu sou seu amigo, mas a partir do momento que é um posicionamento que vai de encontro a minha família, ao meu povo, cada um tem que ter o seu ponto de vista e que vença o que for mais justo. Exatamente. Eu também concordo com esse posicionamento. Mas tem um assunto aqui que muita gente me perguntou, que eu não poderia me furtar aqui de falar, é sobre a segurança pública. A gente sabe que o poder de envolvimento de um senador da República na segurança pública, que é algo pontual do Executivo, às vezes passa muito longe, a não ser com a propositura de emendas. Mas o que você teria hoje para nos ajudar na segurança pública, que eu digo que é o calcanhar de Aquiles hoje que o Estado do Amazonas passa? Pois é, essa pergunta é muito importante. Eu sou um estudioso das questões de segurança em nível nacional e internacional. Muita gente não sabe, mas eu conheço profundamente como é que funcionam as organizações criminosas internacionais, a partir de leitura, de conversa com policiais federais, de diálogos, e a gente sabe que é um desafio extremamente complexo. E o Amazonas vem perdendo essa batalha. O Amazonas é o estado onde mais aumentou o número de homicídios no Brasil e superou muito Belém, que alguns anos atrás era a cidade, a capital, com maior índice de criminalidade. E eu vejo muitas vezes a crítica em cima do policial, a crítica em cima do policial militar, do policial civil, mas eu não vejo uma prioridade para a formação, a capacitação e o apoio para esses policiais. Por exemplo, a questão da formação, a questão da disposição de manter treino de tiros, né? Os policiais militares, aqueles que vão para a Força Nacional, ainda conseguem ter um bom treinamento. Exatamente. Mas se formam praça com apenas 6 tiros. Exatamente. Quer dizer, alguém com CAC tem muito mais preparo, às vezes, do que um praça da polícia. Isso é tremendamente desumano com o policial. O policial precisa ter a possibilidade. Eu defendo que nós temos que ter uma academia de polícia aqui. O Amazonas já deveria há muito tempo ter uma academia de formação dos policiais organizada, com estande de tiro, com todos os requisitos para formar bons policiais e não ficar dependendo de parcerias com empresas e com faculdades contra as quais eu não tenho nada, mas ter o espaço de formação. Lá em São Paulo, a USP tem uma academia de polícia, a primeira unidade da USP, e é considerada uma das melhores do Brasil, da América Latina. Eu vejo também que a gente precisa dar uma assistência melhor para o policial, saúde mental. O policial que enfrenta essa dificuldade imensa é um herói e muitas vezes ele é abandonado pela sua instituição. Não temos um bom hospital militar, né? Precisamos ter um hospital que cuide dos militares, que cuide das famílias dos militares. Já tivemos algo similar, mas isso decaiu. Então nós temos que cuidar do policial como ser humano. Temos que também entender que o cidadão de bem tem o direito de possuir a sua arma, claro que com um devido requisito legal, de estar preparado, de fazer o treinamento na sua casa, no seu comércio. Eu acho que isso é uma coisa justa. E precisamos ser rigorosos com os mal policiais e não passar a mão em cima. Agora, Rossi, uma coisa que eu tenho uma vivência muito grande também no interior, acho absurdo, é essa questão de um determinado político não gostar do policial porque ele ou a família dele tem uma posição política diferente e tira o policial lá de Irunepé e manda para São Gabriel da Cachoeira sem nem dar o tempo dele se estruturar, sem nem ter condições de respeito com a família desse policial, porque, via de regra, o policial tem uma família, ele é um ser humano. Eu acho que está muito estereotipizado essa questão da figura do policial. Se olha o homem de farda, mas não se olha quem está dentro, quem está usando a farda. Exatamente. Que ele tem mãe, que ele tem mulher, que tem filhos. Muitas vezes ele mora num bairro onde está o crime organizado e ele está se expondo a uma retaliação. Nós precisamos de muito mais com programas habitacionais para os nossos policiais, para que ele possa morar em locais seguros, como os representantes das Forças Armadas, os membros das Forças Armadas têm, né? A gente sabe que não é uma maravilha, mas a gente passa, os sargentos, os tenentes, os praças, grande parte das Forças Armadas é resguardada na sua segurança e os policiais militares não são. Então, é preciso ter uma política de segurança efetiva, forte, uma inteligência que não seja contaminada como foi a inteligência da nossa Secretaria de Segurança, e que o secretário de inteligência ele foi pego, preso com ouro roubado do bandido e foi denunciado pelo próprio bandido. Quer dizer, isso é uma inversão total. Se o bandido não denuncia quem o rouba, aquele secretário de inteligência não teria sido preso. A gente precisa mudar esse estado
de coisas. E como senador, quero trazer emendas, quero trazer projetos, quero tornar obrigatório que as polícias invistam mais no policial militar, na sua formação e no apoio social, no apoio da saúde desse policial. Foi excelente você abordar esse assunto, porque, inclusive, esse ponto da Secretaria de Inteligência, da Secretaria de Segurança, a gente viu ali que, na verdade, tudo aquilo ali que era feito para acompanhar e fazer o levantamento do tráfico de ouro que saía aqui da Amazônia, na verdade, dava cobertura para os traficantes. Mas eu queria aproveitar a oportunidade aqui, dar um intervalinho aqui, e já já a gente volta, 30 segundinhos aí, para a gente fazer alguns ajustes, a gente volta falando novamente de segurança, que tem mais alguns assuntos aqui para a gente abordar. Beleza? Vamos lá, pessoal. Quais são os seus princípios fundamentais? Para mim, a honra, o compromisso e trabalho, o amor e o respeito são essenciais. Me conheça melhor antes de decidir o seu voto para o Senado. Faça as comparações. Eu quero ser o seu senador. Luiz Castro, 123. Enquanto os outros brigam, eu prefiro trabalhar, conversar com as pessoas, nas comunidades, nas ruas da cidade e defender aquilo que de fato é importante para a população. Aqui o tempo é curto, mas você pode conhecer melhor a minha trajetória e as minhas propostas me seguindo nas redes sociais. Luiz Castro para o Senado, 123. Já, vamos lá. Pessoal, intervalozinho, estamos voltando aqui, conversando com o Luiz Castro, nosso candidato a senador, e abordamos alguns assuntos aqui, e o que chamou mais atenção foi realmente a segurança. A gente estava falando sobre a questão do policial ser movimentado para o interior. Eu enfatizo novamente essa pergunta, Luiz. Por quê? Porque hoje é a maior punição que principalmente o policial militar pode ter. Às vezes ele até sofre uma punição com uma detenção no quartel, uma advertência, alguma coisa, mas a pior punição que ele pode sofrer é algo como a movimentação dele daquele município, muitas das vezes para a capital, porque a família dele, toda aquela estrutura que ele tem, já está arraigada ali, e a gente vê que essa questão da inamobilidade só tem para o policial militar. O policial civil, ele tem uma proteção jurídica em relação a isso, como tem o Ministério Público, de que ninguém, nem mesmo o prefeito, nem mesmo o delegado geral, pode tirar o policial durante aquele período de tempo, se eu não me engano, de 2 anos, a não ser que ele próprio queira sair. E essa proteção jurídica o policial militar não tem. Eu queria que você enfatizasse de que forma a gente poderia abordar isso aí. Pois é, eu pretendo apresentar um projeto de lei no Congresso Nacional para garantir esse direito do policial militar, de ele ter a possibilidade de permanecer no município. É claro, salvo a situação de uma falta gravíssima, de uma sindicância de algo muito lesivo, mas acabar com essa história do político de plantão, não gosta do policial e pune o policial por algo que ele não fez, que ele não merece. Isso aí é uma inversão total de valores, prejudica muito. Eu fui prefeito do município muito pequeno e naquela época nós não tínhamos delegado civil, nós tínhamos o subtenente Raimundo e nós não... o papel de delegado e chefe do policiamento, e ainda tinha a guarda municipal à disposição dele. Agora, eu dizia para os vereadores, para o vice-prefeito, o que o sargento Raimundo, depois o subtenente Raimundo fizer, ninguém desmancha. Ninguém desmancha, nem prefeito e vice-prefeito. E a população respeitava, porque não havia interferência política no trabalho da polícia. E podia ser amigo, inimigo do prefeito, aliado ou oponente. Se pisasse na bola, ia para o Chilindró. Ia mesmo para o Chilindró. E o subtenente Raimundo, ele era um camarada de uma visão, né, e de uma coragem. Uma vez ele, lá em Ernepé, ele conseguiu fazer uma das maiores capturas de tráfico de drogas naquela época e resistiu, inclusive, ao assédio, às ofertas dos traficantes, né, porque foi uma grande quantidade de drogas que ele apreendeu. Então, eu acho que a gente tem que acabar com essa interferência política. Claro que o delegado de polícia, o chefe do policiamento, né, ele precisa ter uma relação amistosa, sim, mas não de subserviência, ele tem que cumprir o seu papel. Eu mais uma vez, eu quero comentar sobre isso aí, porque realmente a gente confunde a figura do... Eu não chamo policial desonesto, eu chamo bandido fardado ou bandido
que usa distintivo. Tem razão. Essas pessoas têm que ter um tratamento diferenciado, têm que ser colocados alheios à instituição e não tão somente removidos de lugar, porque você só faz realmente transferir o problema. Exatamente. E essa questão política eu percebi agora em Manacapuru, o município aqui perto de Manaus, em que policiais militares, tão somente porque colocaram abertamente um apoio político a determinado candidato ao governo, foram massacrados, execrados e foram mandados para um lugar. Policiais com a conduta moral ilibada foram colocados no lugar que realmente, que a gente fala, é a podridão da polícia militar, tão somente por um posicionamento. Então, não há, de forma alguma, Luiz, uma proteção. Até mesmo os deputados, hoje nós temos deputados que fazem parte da nossa instituição, nunca sequer levantaram a bandeira para defender um policial, muito pelo contrário. Nós já tivemos policiais que atacaram hoje comandantes de policiamento, comandantes de unidade, que também apenas estavam fazendo o trabalho deles ali, e muitas das vezes o trabalho do policial ali vai de encontro a uma decisão política. E naquele momento, me desculpa a expressão, dane-se a decisão política. A gente tem que fazer o que é certo, o que é justo, o que está de acordo com a lei. Você não concorda com isso? Concordo, isso vale para a segurança, vale para a saúde também. Quando um médico se torna uma ameaça política ao prefeito, o prefeito quer expulsar aquele médico para qualquer lugar do estado, quando ele está prestando um serviço. E quero lhe dizer que eu não estou falando isso da boca para fora. Eu era deputado de oposição e naquela época os delegados de polícia não estavam protegidos devidamente, e um delegado de polícia fez uma investigação no INEPE descobrindo lavagem de dinheiro, enriquecimento ilícito de secretários municipais. Isso incomodou o prefeito da época, ele veio ao governador e o governador determinou que aquele delegado fosse colocado no município pequeno. Eu fui ao doutor Sérgio Fontes, que era o secretário de Segurança, e disse: como é que o senhor se sentiria se isso acontecesse na Polícia Federal? Se o senhor estivesse investigando um crime, ao invés de ser premiado, reconhecido pelo seu trabalho, o senhor fosse punido. Isso é uma inversão total. O policial, militar, civil, ele precisa ser garantido na sua estrutura de trabalho independente, com segurança. Como é que ele vai promover segurança se ele próprio não tem segurança? Não tem uma segurança, exatamente. Para exemplificar isso aí, eu queria citar 2 exemplos ali. Ali, antes da ponte do Rio Negro, quando você vem do Urianduba, a gente sempre teve aquela blitz policial ali. E se você passar hoje, você não tem mais aquilo. Isso é um absurdo. Porque hoje, aquilo ali virou um corredor de tráfico de drogas e tráfico de armas. Sem falar nas contravenções que acontecem ali de um modo geral. Então, somente por quê? Porque alguém aliado do governo, algum amigo do governador, foi admoestado, segundo ele, por um policial militar que estava ali trabalhando, fazendo seu papel. Então, é como você fala, nós não temos segurança. O policial militar, principalmente o policial militar, não tem ninguém ali que o defenda. Sim. E quando a gente enveredou para esse caminho político, eu fui muito, mas muito mesmo, chamado ali pelos policiais que eles precisam de uma proteção. Eles precisam de um pai, eles precisam de uma representação que possa dar a eles ali tão somente aquele suporte, que muitas das vezes é um suporte político. Não mexe com esse cara, não. Ele está fazendo o papel dele. Sim. Não vou muito longe. Tivemos agora essa tragédia que foi ofuscada em Manacapuru, no Festival de Cirandas. Sim. É algo que chamou a atenção do Brasil todo, embora aqui não tenha sido noticiado como deveria ser, mas foi uma tragédia. E você for ver ali, a fundo, a prefeitura de Manacapuru está apoiando um certo candidato ao governo, e por causa desse apoio não tiveram nenhum apoio médico, não teve a estrutura do CICC, do Centro de Comando e Controle, que é montado em todos os festivais, não tiveram ali e não tiveram o suporte do bombeiro suficiente para fazer aquela triagem no momento em que aquele pórtico ali, aquele guindaste, iria subir. E veja o que aconteceu. Não, isso é uma vergonha. Eu vou dar um exemplo agora dessa minha última viagem ao Juruá. Cheguei lá e numa reunião no município de Juruá, uma mãe pediu a palavra e disse: meu filho, olha o absurdo, Rossi. Está uma semana com o queixo inchado, tem dentista no hospital,
mas não tem anestesia para fazer a extração de dente. Isso é o século passado. Aí a briga entre o governo e o Estado, porque o prefeito apoia um candidato, o governo tem outro, e o hospital fica abandonado por ambos, e o povo é que sofre. Tem coisas que estão acima da política. Tem que estar acima da política. Você não pode colocar segurança, saúde, educação subordinada à vontade de qualquer um, seja um deputado, um governador. É preciso entender que tem que profissionalizar o serviço. Quando você entra numa aeronave, você quer um comandante que saiba comandar aquela aeronave. Se o teu parente, alguém vai para o centro cirúrgico, você quer um médico competente para que ele faça aquela cirurgia. Mesma coisa na segurança. Como é que você quer fortalecer, ter uma política de segurança séria, se há essa insegurança, essa verdadeira safadeza, na minha opinião, sabe? Porque o policial militar hoje, ele é, na verdade, um camarada totalmente desprestigiado diante da instituição da Secretaria de Segurança. A própria Secretaria de Segurança precisa prestigiar desde o praça até o oficial. Eu vou lutar para que isso aconteça. Um senador não pode resolver todos os problemas, mas eu vou batalhar muito e quero apresentar uma lei para tratar essa questão da inamovibilidade, para que o policial militar tenha uma proteção e ele possa, portanto, exercer com mais independência a sua atividade. Eu acho bastante importante que isso aconteça e pode ter certeza que os policiais que estão lhe ouvindo ali, lhe assistindo, já vão olhar essa nossa conversa, olhar suas propostas aí com outros olhos. Mas vamos aproveitar a oportunidade e falar um pouquinho sobre educação. Na sua época de deputado, você fez algumas proposituras ali em relação à obrigatoriedade do assistente social e do psicólogo nas escolas públicas. Pois é, Rossi. A gente tem hoje um mundo diferente do mundo que viveram nossos pais, até Exatamente. Nós, quando fomos crianças. Então, a situação nas escolas, principalmente nas públicas, é dramática em relação, por exemplo, à questão da dependência química, problemas de depressão, alto nível de ansiedade, e a gente sabe o quanto isso prejudica o rendimento dos alunos. A evasão escolar muitas vezes está relacionada à falta de uma integração da escola com a família. O assistente social passa a fazer esse papel. Sim. Por que aquele aluno não está vindo para a aula? O que é que está acontecendo com ele? E o psicólogo identifica os distúrbios, identifica aquela pessoa que precisa ser encaminhada, aquele aluno, ou até mesmo um professor, para um tratamento de saúde mental. E ele dá um suporte também para ajudar aquelas crianças e jovens a enfrentarem situações muito difíceis, e inclusive ajudar a identificar os abusos sexuais contra crianças, que, infelizmente, ainda continua acontecendo muito. Principalmente no interior, né? E no interior. Então, eu consegui aprovar essa emenda constitucional, e, para minha alegria, agora lá no município de Guajará, um assistente social levantou e disse: Luiz Castro, eu quero fazer um agradecimento, porque se não fosse por sua emenda constitucional, não estaria aqui trabalhando em Guajará como assistente social e ajudando os professores e pedagogos na sua tarefa tão difícil, tão desafiadora, que é de educação. E isso, para a gente, é um prêmio que não tem valor. Tem valor imensurável e ter esse tipo de reconhecimento. Embora, Rossi, o governo do estado e as prefeituras não estejam fazendo exatamente aquilo que preconiza, mas pelo menos em cada município agora é obrigatório ter pelo menos um assistente social e um psicólogo. Mas aqui em Manaus nós precisamos de muito mais. Então nós precisamos que o governo abra concurso, a prefeitura de Manaus também, e aumente e amplie. E isso é feito nos países mais adiantados do mundo. Eu não inventei isso da minha cachola, vi como é que acontece na Alemanha, como acontece na França, como acontece em vários países onde a educação hoje precisa ter esses profissionais trabalhando. E isso é um divisor de águas muito grande. Você já tem uma experiência em outros países, já ter viajado a trabalho nesses lugares, não para passear, não para... Em Israel, a crise é aqui instalada e o governador viaja para Israel para passear com o presidente do partido. Então, essa experiência conta muito para a gente trazer isso que dá certo nos outros países para cá. Não quer dizer que tudo se encaixa aqui. Exatamente. Mas... realmente esse tipo de... Rossi, eu não vou para nenhum lugar do país do mundo que eu não vá indagar, conhecer um pouco melhor as áreas de segurança, educação, saúde, economia. Isso faz parte da minha maneira de ser, eu tenho que aprender. Claro. E eu acho que a gente vai aprender coisas boas e vai aprender também aquilo que não deve ser feito. Porque a gente não vai ter o complexo de vira-lata de achar que o Brasil não sabe fazer as coisas. O Brasil sabe. O Brasil tem uma Polícia Federal
bem estruturada. O Brasil tem uma política de vacinação bem estruturada, de combate à AIDS muito bem estruturada. O Brasil tem áreas de excelência, o ITA, não é? Que é um orgulho para o Brasil, o ITA. O ITA é um Instituto Tecnológico de Aeronáutica de nível internacional. Quando o brasileiro resolve fazer as coisas sérias e bem feitas, ele faz tão bem ou melhor que os gringos. Agora, na bagunça, na desorganização, aí a gente se perde. Então, nós temos que copiar aquela questão da roda. A roda é roda em qualquer lugar, mas você tem que adaptar o tipo de roda ao terreno onde ela vai ser usada. Ela vai ser usada. Eu me lembro muito, você falando disso aí, numa das viagens que eu fiz no Oriente Médio, acho que eu era comandante da unidade de intervenção aqui do BOP, da Companhia de Operações Especiais, e nós fomos para Dubai e Abu Dhabi fazer um trabalho de blindagem de viaturas, aqueles caveirões e tal. Eu fui chamado com outros comandantes de outras unidades. E em determinado momento a gente estava andando de preto ali na rua e tinha uns policiais de lá que estavam apaisando, perguntaram de onde nós éramos, do Brasil e tal. Pô, vocês são do Brasil, pô, vocês aqui são tidos pra gente como heróis, porque vocês estão todo dia no combate ali na favela. Você não quer passar uns 2, 3 dias dando treinamento pra gente ali? Olha aí. Então, nós somos respeitados na segurança pública no mundo todo como uma polícia que faz milagre com pouco que tem. Exatamente. Então, realmente nós temos pontos positivos que tem que ser levado em consideração. Isso mesmo. Agora, a gente queria falar um pouquinho sobre educação. Sobre saúde, que é o ponto nevrálgico também aqui do governo do Amazonas, é o que realmente marcou toda essa gestão calamitosa que nós estamos passando ainda no governo, e que na sua passagem como deputado você fez também algumas proposituras, que foi em relação ao parto humanizado nos hospitais públicos, e outras leis que beneficiaram esse tipo de atendimento. Rossi, a área de saúde é uma área que eu tenho uma atenção especial. Eu tenho essa característica de que eu trabalho de maneira transversal. Segurança, saúde, educação, desenvolvimento econômico, setor primário, meio ambiente. Eu acho que quem quer ser senador de um estado tem que estar preparado para debater qualquer tema de qualquer área. É claro, no nível de conhecimento geral, porque se eu precisar conversar com alguém, aprender com alguém que saiba mais do que eu naquela área, eu vou fazê-lo. Eu não posso também perder o senso de humildade. Agora, se eu não tiver uma visão geral de conjunto, vai ser muito ruim. A saúde, eu queria fazer um registro. Depois da Maus Caminhos, a saúde do Amazonas piorou e degringolou. Ou seja, houve um desvio de 220 milhões de reais. A esposa do então governador foi presa, seus irmãos foram presos, e dali em diante a saúde do Amazonas só piorou. E nenhum governador conseguiu. Vamos ser justos, né? O Amazonino e o Davi não tiveram nem tempo, né? Mas o atual governador não conseguiu colocar em ordem e nós pagamos seríssimas consequências. O CISREG, que é uma boa ideia, virou a fila da morte, né? O CISREG é algo que pode ser um avanço, mas o computador não lê a dor, não lê a situação social e nem o agravamento daquela doença. Tu fica numa fila de cateterismo, a sua situação vai piorando, piorando, piorando e aquela pessoa morre. Porque ninguém vai avaliar, ele é um nome ali, um número numa fila eletrônica. Então, precisa haver uma sensibilidade de modificar esse sistema. Nós estamos com uma saúde extremamente complicada, nós precisamos melhorar a atenção primária. Eu me lembro que quando eu fiscalizava os hospitais, mas não eu fiscalizava com aquela mise-en-scène de chamar a imprensa. Fazer evento. Fazer evento não. Fazia muitas fiscalizações, acho que fui o deputado que mais fiscalizou hospitais no Amazonas, e eu nunca deixei de conversar com os profissionais e com gestores, e com os usuários, e com o pessoal da enfermagem, os médicos. E eu me lembro de um médico reclamando que coisa que mais doía para ele era ter que amputar um pé e uma perna, porque aquele paciente diabético não tinha sido bem tratado lá atrás. Então é uma relação de causa e efeito. E eu quero levar essas discussões para o Senado da República. A saúde na Amazônia tem que ser adequada às nossas questões culturais, logísticas, sociológicas. Nós precisamos entender que uma coisa é você ter uma política de saúde para o Alto Rio Negro, cuja população majoritariamente é indígena, outra coisa é no sul do estado, outra coisa é em regiões muito distantes como o Vale do Juruá. Precisamos estruturar hospitais regionais. Agora o governo criou uma UTI lá em Tefé, só que ela não tem hemodiálise. Tecnicamente não existe UTI, a catalogação de uma UTI que não tem hemodiálise.
Ou seja, não é uma verdadeira UTI, é uma propaganda de UTI. Então, eu detesto esse tipo de falsidade ideológica, né? Não é nem uma falsidade, é uma falsidade ética, porque se você inaugura uma UTI, ela tem que ter unidade de hemodiálise, tem que ter um aparelho de hemodiálise, né? Porque num caso gravíssimo, vai ser necessária uma intervenção de hemodiálise para aquele paciente. Então, esse tipo de enganação, sabe, Rossi? Maquiagem. Essa maquiagem se faz de conta e me incomoda muito. Por isso que eu me afastei dos governantes. Eu sou talvez o único político com uma expressão maior, independente, que não recebe ordem de governador, de ex-governador, de senador, de empresário. Eu tenho uma bênção que Deus me deu, porque sempre que eu vi que estava do lado errado, eu saí e fui para o lado certo. E graças a Deus eu mantenho minha independência. O povo do Amazonas perceber que eu sou realmente um político que vai defender o Estado do Amazonas, que vai defender as instituições, vai defender a família, vai defender que, de fato, o Senado da República seja o espaço de representação da dignidade, da honra e do caráter, eu vou ser escolhido. Agora, quem está satisfeito com a violência, com a insegurança, quem está satisfeito com a corrupção, não vai querer o Luiz Castro. Aproveitando, já que você tocou nessa defesa que o nosso senador pode fazer, e o STF? O STF ele teve uma terrível falha de origem que gerou toda essa confusão. Foi quando ele decidiu acabar com a prisão em segunda instância. Ali foi um absurdo. Mudou toda uma interpretação, e se você for ver Estados Unidos, Alemanha, qualquer país mais avançado, muitas vezes a prisão é em primeira instância, definitiva, e em muitos casos segunda instância. O ex-governador de Illinois, que sucedeu Obama, tentou comprar o voto dos deputados para ele escolher o senador que ia substituir o Obama quando foi eleito presidente. Ele foi cassado por todos os políticos, foi julgado em primeira instância, segunda instância, e em menos de um ano já estava cumprindo pena de prisão. Ali foi o erro original. E depois houve vários erros do Supremo Tribunal Federal, porque ele ficou muito politizado. Não quer dizer que todas as decisões do Supremo sejam erradas. Eu também não vou aqui fazer uma apologia de que o Supremo é o mal supremo do Brasil. Acho que é um conjunto de fatores e principalmente essa excessiva intervenção política no ambiente do judiciário, né? Acho que o judiciário precisa se afastar mais da política. Supremo, STJ, TSE, os tribunais regionais, os próprios tribunais de justiça. Essa coisa, por exemplo, de muita intimidade, né, entre o juiz e o político, ela não é boa. O diálogo altivo, eu acho que é interessante, é importante, mas eu acho que tem que haver um afastamento. E tem que se afastar de toda a ideologia, seja de esquerda, de centro e direita. Juiz precisa ser juiz, né? Militar, militar, político, político, executivo, executivo, legislativo, legislativo. Com certeza. E isso aí é um questionamento que eu coloco para você, porque a galera que me assiste aí, o pessoal, meus seguidores, eles são um público de direita, é um público que defende a família, a pátria, os valores, é um público armamentista, e hoje a gente vive realmente uma guerra travada com algumas decisões politizadas feitas pelo judiciário que deveria nos proteger. Mas a gente espera que o nosso senador, a pessoa a qual a gente agora pretende incentivar, pretende apoiar, pretende fazer com que defenda a bandeira do nosso Estado, esteja junto com o nosso presidente Bolsonaro naquilo que for pertinente ao Amazonas. E eu tenho certeza que naquilo que for conveniente para o Amazonas, você vai estar do lado do que é certo, do que é correto, e naquilo que for prejudicial, aquilo que nós acreditamos, aquilo que possa vir a prejudicar a gente, você vai realmente ter uma postura enérgica, uma postura firme. Rossi, essa é a minha característica, né? Eu atuei assim sempre, e atuei como deputado independente, apoiando, inclusive, medidas de governo que eu entendia que eram favoráveis, apresentando emendas para melhorar projetos de governo e conseguindo ver aprovadas. Perfeito. E também ficando contra aquilo que eu achava absurdo e dizendo por quê e apresentando uma ideia, porque eu sou inimigo da crítica pela crítica. Eu acho que quem critica tem que apresentar uma opção. Não é só, eu não gosto disso, eu não gosto da tua roupa, eu não gosto da tua forma de falar. Que isso, pessoal? A gente tem que ter consistência. O político, ele não pode ser vazio, ele tem que se preparar, ele tem que debater
debater, ele tem que aprender e tem que defender os interesses da coletividade. Mas, Rossi, eu tenho uma curiosidade aqui. Vamos lá. Eu queria saber por que você não veio candidato dessa vez. É uma pergunta que é feita para mim pelo menos 10 vezes por dia. Infelizmente, o governo, ele segurou todos os partidos. A gente não teve opção, a não ser aqueles partidos que estavam contra o governo e alguns contra o presidente Bolsonaro, que é em quem eu acredito. Nós nos unimos ao PROS, tivemos um convite para participar daquele partido, para sair candidato a deputado federal por ele, mas o PROS estava sem nenhum tipo de segurança jurídica lá em cima que pudesse fazer com que a gente montasse uma chapa. E eu não sei se vocês acompanharam. Uma hora o PROS estava com o presidente, outra hora com outro, outra hora com outro. E o PROS também levou o apoio ao candidato Amazônio Mendes, o qual eu tenho o maior respeito. Ele, como governante, foi realmente uma pessoa que vai deixar um legado no estado do Amazonas, mas que eu vejo também que já deu. O que estão fazendo com o Amazônio Mendes é algo realmente cruel, algo que chega a ser desumano. O estado de saúde dele realmente é precário. E eu dizer aqui que eu vou apoiar algo que eu não acredito, eu estou indo de encontro aos meus princípios. Então eu avaliei, não tínhamos um time político ali acertado, não nos conhecíamos até então. Já pensou se esse time está todo junto ali? Eu vi ali que a Vanessa Pacheco está aqui nesse time, doutor Mário Viana. Sim. Então eu vi ali que tem muita gente boa aqui no PDT, mas infelizmente a gente não teve essa oportunidade de nos conhecermos. Eu apostei ali no PROS, o PROS não fez nenhuma chapa, e eu achei por bem não entrar, não enveredar no meio político nessa eleição e apoiar em quem eu acredito que possa fazer alguma coisa pelo Amazonas. Estamos definindo ainda o nosso apoio para o governo, porque eu acredito sinceramente, Luiz Castro, que nesse momento a gente deveria ter 2 candidatos. Um é o atual governo, que é aquele que nós devemos extirpar aqui do Estado, e o restante, tudo aquilo que existe hoje, que deveria estar unido para acabar com esse monopólio, com essa ditadura que a gente está vivendo com esse atual governo. Eu não poderia me furtar em tocar num certo assunto que ele é pontual. Na questão da pandemia, nós tivemos aqui um grupo, uma família, um hospital que travou uma batalha para ajudar as pessoas vítimas do Covid, que foi o Grupo Samel, ali de uma maneira árdua, de uma maneira realmente brava, e que teve que ir de encontro até mesmo com as decisões políticas locais ali para poder salvar a vida de pessoas. E eu acredito, sinceramente, que aquele grupo que hoje tem um candidato ao governo, que é o Ricardo Nicolau, não estou aqui de forma alguma, nem conversei com o Ricardo Nicolau para estar falando dele, mas eu acreditava que o presidente Bolsonaro iria direcionar todo o seu apoio para aquele grupo. Mas essas pessoas que se dizem representantes do presidente Bolsonaro aqui, que dizem que são o único caminho aqui para o Bolsonaro, conseguiram desvirtuar esse apoio e hoje assim, é inadmissível. É uma incoerência muito grande a gente ter presidente Bolsonaro no mesmo grupo político e o atual governo aqui do Amazonas. São coisas incoerentes, coisas incongruentes que as pessoas que me assistem, me apoiam, não conseguem entender. E aí, Rossi, o próprio partido do Ricardo Nicolau hoje apoia o Lula, né? E isso mostra como nós estamos vivendo uma situação muito complexa, mas eu queria fazer uma observação. Queria fazer uma pergunta para você a mais. Você acha normal um político defender valores e princípios, mas na sua vida pessoal e pública ele fazer exatamente o contrário? Um político, por exemplo, que quer presidir uma CPI nacional da saúde, de fato presidiu, mas quando foi governador e quando esteve no poder permitiu que a sua família, a sua esposa, os seus irmãos saqueassem a saúde, você não acha contraditório que um senhor que se diz defensor da família, se defensor das coisas certas, ele se revele, na verdade, o contrário do que ele diz,
debochando da família, falando de coisas absurdas, esdrúxulas, respeitando a sua própria família. Você não acha um absurdo que alguém que diz que combate a corrupção, que coloca vídeo de combate à corrupção, tem uma situação extremamente anômala com a sua esposa, que hoje é considerada uma das mulheres milionárias do nosso estado, e ainda mais que ele tenha deixado assessores teus interferir na cena de um crime? O rapaz pode até não ser culpado, mas a maneira como houve essa interferência na cena do crime acaba fazendo com que a população acredite que ele seja culpado do assassinato. Você não acha incongruente falar uma coisa e fazer exatamente o contrário? Totalmente. Totalmente. Os 3 casos que a gente poderia muito bem nominar aqui, a gente acompanha de perto, mas esse aí que você falou sobre o caso ali do homicídio, aquilo tudo que aconteceu, eu acompanhei de perto porque o policial militar envolvido naquilo ali, eu conheço ele. Eu posso dizer, aquele foi formado por mim, ele foi treinado por mim, aquele é um caveira. E no momento que ele foi chamado para atuar naquela ocorrência, depois dali, ele foi jogado às traças. Ele está ali, pedindo, pelo amor de Deus, socorro, para que nós, policiais, nos unamos para pagar as despesas advocatícias que ele tem e que aquelas pessoas que colocaram ele naquilo ali para enxugar ali aquela sujeira impregnada ali, os abandonou. Então, tudo isso que você está colocando, eu concordo. Eu vejo ali a cara de pau de determinados candidatos aí, que inclusive eu estou recebendo um processo. Eu não sabia, não chegou na minha casa a intimação, por eu ter falado justamente isso. Político que prega uma coisa, mas faz outra. Atrás dos bastidores fala outra, fala palavras de baixo calão, usa o nome do presidente Bolsonaro em vão, colocando ele em situação contraditória e ainda não aceita, não atura qualquer tipo de crítica. Eu vou criticar, eu critico ele na frente, eu critico ele aqui, o Coronel Menezes, eu coloco ali, eu enfrento ele da maneira que ele quiser, porque eu conheço há muito tempo, eu sei a índole dele, eu sei do que ele é capaz, e eu ainda digo aqui para as pessoas que estão nos assistindo, ele é capaz de trair o próprio presidente Bolsonaro, se conveniente for para ele. Então, não tenho medo de processo, eu estou aqui, você não me prometeu nada, não. Nós tivemos apenas uma conversa, e eu estou aqui porque eu acredito que você é o melhor nome para o Amazonas. Hoje, se a gente for ver, a maioria dos candidatos a deputado que tem chance de ser eleitos estão do lado do governo. Ou seja, o governo abraçou tudo que tem, e a gente tem que ter pelo menos alguém que a gente possa se suportar ali. Não, pô, esse aqui vai honrar aquilo que a gente quer para o Amazonas. Ou seja, aquilo que a gente acreditou há 4 anos atrás, quando o presidente Bolsonaro veio aqui e realmente veio com a ideia de transformar a política brasileira, a gente volta a estaca zero aqui no Amazonas. E eu acredito muito, Luiz Castro, que você possa ser a ponta do iceberg para que na próxima eleição a gente aumente com mais pessoas com as mesmas proposituras que você tem, e na outra a gente aumente mais, e a gente tenha um novo ciclo de políticos no Amazonas, de pessoas de bem, pessoas de coração bons, que não se deixam levar. Pessoas de caráter, de integridade, que possam realmente fazer a diferença, porque o nosso Estado ele é muito carente de pessoas assim. Rossi, e eu queria aproveitar e fazer uma complementação, sei que já estamos chegando no final. Eu fiz um desafio e eles não querem aceitar meu desafio. O desafio, vou repetir aqui, é que eles mostrem o patrimônio deles, o patrimônio de suas esposas e de seus filhos e irmãos, porque o meu, eu vou mostrar, é compatível totalmente com os salários que eu recebi, com os vencimentos de deputado, e eu quero que eles mostrem e expliquem de onde surgiu tanto dinheiro, de onde surgiu tanta riqueza no meio de suas trajetórias públicas. É o desafio que eu renovo aqui para que as pessoas saibam distinguir. É muito triste que eu tenha que fazer isso, mas muita gente diz, o Luiz Castro tal, venha pautar a minha vida, venha perceber como é que eu procedi ao longo de mais de 30 anos. Eu fiz política. Posso ter errado? Posso, eu sou um ser humano. Você é um ser humano, claro. Rossi. Quem está vendo aqui a gente é um ser humano. Quem não erra? Mas errando, tentando acertar. Mas não para roubar o dinheiro público, não para enganar as pessoas. E eu gostaria muito de ver esses 3 candidatos aí das máquinas, né, que estão com muito dinheiro, que eles mostrem
o patrimônio deles e de sua família. Porque o meu, eu vou mostrar com clareza no meu site a partir da semana que vem, qualquer pessoa vai consultar e a gente vai ver quem é quem. Quem é quem? Quem é que diz que é honesto, mas não tem coragem de mostrar o patrimônio do seu filho, da sua mulher? Quem é que diz que é honesto, que defendeu a saúde, mas sua mulher e seus filhos saquearam a saúde? Vamos mostrar para o povo quem está falando a verdade. Se é o Luiz Castro ou se são eles. É isso. Vamos abrir ali a caixa de Pandora que existe ali na Suframa, né? Acho que tem algumas coisas ali que realmente não fazem sentido e as contas não batem. Eu até, assim, eu não faço nenhum tipo de alusão a nenhum político, mas eu até dou aqui os parabéns aí para o prefeito Davi Almeida, porque parece que ele acordou, felizmente, antes do tempo. Ele acordou, ele viu quem ele ia apoiar, ele viu quem ia direcionar todo aquele apoio que a Prefeitura de Manaus pode dar, ele acordou a tempo e vamos ver se a gente traz esse apoio também para a gente, né? Quem sabe? Vamos rodar agora um vídeo aí da campanha do nosso candidato ao Senado e depois... Tem pergunta? Ah, vamos lá, o que tem pergunta aí dos nossos internautas aí? Vamos lá. Gostaria de perguntar o que o senador poderia fazer por Guajará e pelos municípios do Amazonas para que aumente a equipe multidisciplinar, principalmente nos interiores, a falta de médicos, de profissionais de saúde. Olha aí, ó, um município que realmente é um município esquecido. Eu duvido que o governador, nesses últimos 4 anos, tenha ido pelo menos 2 vezes nesse município, e um questionamento que eu acredito que você sabe muito bem como se posicionar. Bom, primeiro eu quero colocar com clareza que o papel de um senador não é igual ao de um governador. E eu detesto criar expectativas acima das minhas possibilidades. Mas o senador tem influência política. Um senador pode e deve fiscalizar a saúde no Estado, em qualquer município, porque os recursos que financiam a saúde são compartilhados entre o governo federal, o Estado e os municípios. Então, a primeira coisa é colocar na pauta que o senador Luiz Castro vai fiscalizar os hospitais, sejam de Manaus ou seja do interior, e vou apontar os erros. Em Guajará eu estive recentemente. Hoje, o que acontece em Guajará é a falta de uma política pública que garanta a permanência de bons profissionais no município e que não dependa tanto de Cruzeiro do Sul, que é na divisa, onde até as mulheres de Guajará são obrigadas a ir a Cruzeiro do Sul para o seu parto. E vou colocar uma coisa para ela, que ela me dá a oportunidade. Eu sou autor, está aí o doutor Mário, que foi meu parceiro, da carreira de Estado de médico. O que eu defendo? Que as carreiras de saúde, assim como as do Ministério Público e do Judiciário, iniciem por concursos públicos em cada região do Estado. O médico faz o concurso, entra em Guajará e ele vai ter que permanecer, no mínimo, 4 anos na região do Alto Juruá. Aí nós vamos ter médicos, enfermeiros, nós vamos ter profissionais que depois de 4 anos eles poderão, se quiserem, ir para regiões mais próximas e até chegar em Manaus. Esta emenda constitucional foi aprovada numa parceria com o Sindicato dos Médicos, o doutor Mário Viana e eu. Tivemos uma articulação imensa para conseguir a aprovação dos demais deputados, mas até hoje nenhum governador regulamentou. É triste você ver que uma coisa positiva para o Estado, e responde à pergunta de Guajará, não foi regulamentada. E o que eu vou fazer? Eu vou lutar para que isso se consecute numa lei federal. Mas eu não vou dizer que eu vou propor, porque ela já existe. Ronaldo Caiado apresentou isso há 8 anos. E eu vou ajudar, vou lutar para que isso se torne uma realidade. Para que haja uma carreira de Estado das carreiras médicas, de enfermagem, todas as carreiras de saúde, onde se comece pelo interior e se mantenha essa equipe no interior. Mas com condições salariais, com condições de suporte para esse profissional. Com certeza. Temos mais uma pergunta aí dos nossos internautas aí. Pô, a participação está muito boa aí das pessoas que estão interagindo conosco. Luiz Castro, se você chegar ao Senado Federal, o que você pretende fazer pelas famílias do interior? Família do interior. Pois é, eu sou candidato ao Senado, né? E eu acredito que um senador tem que enxergar a realidade do social do nosso Estado. Nós falamos bastante de segurança, mas temos que falar da prevenção à violência, né? A nossa juventude está sem oportunidades. A nossa juventude está refém da marginalização.
Isso no interior e também aqui em Manaus. Nós temos que fazer um investimento grande em projetos de contraturno, onde não houver escolas em tempo integral. O jovem, o adolescente, até mesmo a criança, estudam de manhã, de tarde ele tem que estar num projeto de esporte, artes marciais, futebol, vôlei, com bons técnicos, com bons mestres de artes marciais. Tem que ter espaço para cultura, tem que ter formação e vou lutar para ampliar o jovem aprendiz e o primeiro emprego, porque nós temos que levar esses programas para o interior do estado também. Outra coisa é investimento no setor primário, nas cadeias produtivas. Isso é uma coisa com a qual tenho muita afinidade, porque eu fui agricultor e produtor e eu percebo que muita coisa positiva de geração de emprego e renda tem que ser feita para o interior, mas também para Manaus. Por exemplo, nós temos o polo digital, nós temos que preparar a mão de obra dos nossos jovens para ocupar os mais de 800 espaços de emprego de polo digital, home office, com grandes empresas internacionais. Há empresas de Manaus, por exemplo, a Bemol, que é obrigada a contratar profissionais de São Paulo, do Nordeste, da Índia, porque não dispõe dessa mão de obra aqui no Amazonas. Então, vou lutar muito para que a gente tenha um upgrade no IFAM, na UEA, na UFAM, uma formação tecnológica. A gente tem que ter formação teórica, tem que ter, mas se não tiver a formação prática tecnológica, não vai. Voltada para a nossa realidade. E eu poderia aqui dizer que vou também trabalhar muito, e isso intensamente, no potencial turístico do Estado, apresentando emendas, capacitação, preparação e o empreendedorismo. Nós temos as startups, nós temos um mundo de possibilidade para os nossos jovens. Eu não consigo aceitar que os nossos jovens estão indo embora daqui. Eu cheguei em São Paulo e encontrei jovens de Envira, em São Paulo, porque não tiveram oportunidade nem aqui e nem no interior. Isso é uma tristeza. E eu gosto muito das artes marciais. Eu vejo que as artes marciais, elas ajudam a disciplinar o nosso jovem, elas resgatam o respeito ao papai e à mamãe, elas estimulam os jovens a ter boas notas. Onde você tem um bom mestre, um bom professor de artes marciais, pode ser taekwondo, jiu-jitsu, judô, karatê, você vai ver aqueles jovens melhorarem o seu aprendizado e o seu relacionamento social e com a família. Antes do intervalo, que a gente vai ter mais um intervalinho aí, já vamos acabar a nossa live, mas eu queria pegar um gancho nisso que você está falando em relação às artes marciais. Manaus já foi a segunda capital do jiu-jitsu no Brasil. E como nós estamos hoje? O jiu-jitsu está jogado às traças. Verdade. O tráfico de drogas tomou conta das escolas de jiu-jitsu em alguns lugares na periferia da cidade de Manaus. Não temos nenhuma política voltada para o resgate disso aí. Eu acompanhei e eu queria vou lhe convidar para ir num projeto social do jiu-jitsu que tem lá na Alvorada 2, com o mestre Orlando. Ele faz um trabalho social espetacular com o jiu-jitsu, tirando crianças das ruas. Sim. Esse camarada aí merece uma medalha, merece todo o nosso apoio. Eu queria lhe apresentar para que aquilo ali fosse um tipo de trabalho que a gente pudesse começar a colocar em cada zona de Manaus ali, tirar a criança da rua mesmo ali, tirar do tráfico e colocar para lutar o jiu-jitsu, tendo notas boas, tendo um suporte alimentar para treinar jiu-jitsu e podendo ali realmente ter uma perspectiva de futuro. Só para você ter uma ideia, esse apoio, nós queríamos trabalhar em conjunto com essa academia, até o dono da Black School, que hoje é a maior fábrica de suplementos da América Latina, queria financiar isso aí, dando toda a suplementação para essas crianças e adolescentes, e infelizmente nós não tivemos um apoio político para isso. Então, vou lhe levar lá para você conhecer. Tá. Fica um desafio. E eu vou lhe levar para conhecer outros que eu conheço também. Vamos lá. Também de jiu-jitsu. E aí você vê, não tem um tatame. Eles estão trabalhando uma condição precaríssima, muitos e estão fazendo um trabalho relevante. E o governo extinguiu a Secretaria de Esporte, o governo estadual. Nós precisamos ter, de fato, uma política de esporte para as artes marciais, para o futebol, para o vôlei, para o handebol, para o atletismo. Quantos talentos nós temos aí escondidos na capital do interior, de jovens que poderão ser campeões, que poderão dedicar sua vida ao esporte, que é extremamente importante. Aí vale ressaltar, né, Luiz? Mas para o torneio de dominó não falta recurso. Cada torneio de dominó é 1.800.000 que o Estado manda para lá. Vamos dar um intervalinho? Voltamos aí já para a consideração final.
Ser senador é tomar as decisões corretas. Eu escolhi defender o desenvolvimento, mas também o meio ambiente. Defender as minorias, mas também os valores da família. O meu nome é Luiz Castro, senador 123. Este ano vamos ter eleições e vamos ter Copa do Mundo. No futebol, assim como na política, é muito importante escolher os mais bem preparados. Eu, Luiz Castro, me preparei para ser um senador que honre a confiança do povo do Amazonas. Me escala para o teu time. Luiz Castro, senador 123. Quais são os seus princípios fundamentais? Para mim, a honra, o compromisso e trabalho, o amor e o respeito são essenciais. Me conheça melhor antes de decidir o seu voto para o Senado. Faça as comparações. Eu quero ser o seu senador. Luiz Castro 123. Pessoal, voltamos aqui com a nossa live. Agora que está ficando bom, agora que as perguntas estão aparecendo, as pessoas interagindo. E vamos começar aqui as considerações finais, mas eu tenho uma pergunta para lhe fazer. De diversas pessoas que eu convidei para participar da nossa live, em que eu externei que eu estaria o apoiando, fizeram para mim, eu não posso me furtar. Luiz, você é petista? Não, eu não sou petista, nunca fui petista. Né? Eu nunca fui do PT. Né? Eu acho que ainda há algumas pessoas que têm um trabalho bonito e que são do PT, mas eu não me identifico. Né? Eu acho que o PT, na sua origem, tinha uma proposta muito bonita, mas se desvirtuou muito. Eu, sinceramente, respeito, mas não sou petista. Nunca fui petista e nunca fui lulista. Eu acredito que tem muito uma confusão ali, algumas pessoas que realmente não lhe conhecem. O Luiz Castro é aquele rapaz da Kombi, aí ele confunde com o Zé Ricardo. O Zé Ricardo. O Zé Ricardo e eu, quando fomos deputados, nós tivemos pautas comuns. Né? Certo. O Zé tem uma característica, ele não é envolvido em corrupção. Né? O Zé é um cara que tem a vida limpa. Então, é uma coisa importante. Não é o fato de você ser de direita que você vai ser necessariamente uma pessoa honesta, ou de centro, ou até de esquerda. Então, me confundem com o Zé, porque nós temos uma aparência física, né? Eu nasci em São Paulo, ele acho que nasceu no Sul, e às vezes confundem a gente. Ele é um católico praticante, eu também sou, né? E nesse campo a gente tem um bom entendimento como cristãos, mas eu não sou do PT. Muitas vezes eu fiz críticas, ele não gostou, mas sempre procurei fazer de forma respeitosa, porque também eu vejo que a gente não pode colocar todos os problemas do mundo em cima de um único partido. Claro. Os erros, por exemplo, eu sou o PCdoB, se critica o PT e se esquece do PCdoB, mas o PCdoB tem sido muito mais nocivo, porque tremendamente, ele é um partido comunista, né? E às vezes eu pego um cristão evangélico, me lembro de um vereador do interior, filiado no PCdoB. Eu falei, mas como você é evangélico? É cristão e é filiado no PCdoB. Você não leu o Estatuto do Partido, né? Você não percebe, né? Eu já vi, em alguns momentos, igrejas apoiando o PCdoB, né? O PT é uma frente, né? Vários movimentos, então tem gente de todo tipo, tem gente boa, tem gente que realmente não... Mas eu nunca fui do PT. E assim, a gente tem que entender... O meu posicionamento em relação a isso é que hoje aqui no Amazonas a gente vive uma crise existencial, uma crise de humanidade, e que muitas das vezes a gente tem que deixar de lado a bandeira ali que tem que ser levantada, e a gente tem que realmente levantar a bandeira do Amazonas, porque a gente precisa se livrar desse câncer que tem impregnado no nosso estado. Então, eu acredito que hoje existe uma crise a nível nacional e existe uma crise a nível Amazonas, e dentro dos seus padrões ali de aceitação, a crise do Amazonas, principalmente a crise no que tange a corrupção, ela é muito maior, muito mais elevada, até mesmo do que acontece hoje no Brasil. Não sei se você tem esse tipo de comportamento aí, esse tipo de pensamento em relação a isso. Com certeza, Rossi. O Amazonas é o primeiro estado do melhor PIB per capita do Norte e Nordeste, mas é o segundo estado com maior desigualdade, mais gente pobre e miserável. Então tem alguma coisa errada. Exato. Como é que tanto dinheiro não gera mais oportunidades? Como é que hoje tem mais miséria no Amazonas do que no Acre, no Amapá, que é um estado paupérrimo?
Então as coisas estão não erradas. arrecada aquilo que nós arrecadamos aqui no Amazonas. Agora eu acho que é importante resgatar, eu sei que às vezes falam, não usa essa palavra ética porque ela está desgastada, mas eu vou usar, porque nós tivemos um candidato e um senador muito respeitado no Brasil inteiro, que foi o Jefferson Pérez. E o Jefferson Pérez, inclusive, me dá a alegria, a honra de usar agora na minha campanha o mesmo número. Seria a pergunta que eu faria agora ali. É justamente uma responsabilidade muito grande, mas vai que é uma sina. Vai que é um presságio aí de estar usando o mesmo número do Jefferson Pérez. E eu tive assim, eu visitei na minha infância a casa do Jefferson Pérez porque os filhos deles estudavam conosco ali, então a gente podia ver na figura daquele político a seriedade, sim, a altivez, a correção de atitude, uma postura assim. E a gente viu vários fatos dele como senador, ele ser aplaudido de pé quando chegava nos restaurantes em Brasília, São Paulo. Realmente dava orgulho ter um político amazonense sendo enaltecido no cenário nacional. O Jefferson é uma inspiração. O meu número é 123, né, Rossi? Exato. E eu quero pedir a você para, já que você assumiu aí o apoio a Luiz Castro como um político que vai representar uma opção diferente para aqueles que são honestos, para aqueles que acreditam na família, para aqueles que acreditam nas coisas certas, que não aceitam essa bandalheira, né? Eu quero lhe pedir para você poder usar o meu adesivo aqui. Vai ser uma honra para mim. E agradecer de coração por seu apoio, de todos aqueles que têm admiração por você. Aqui, o Luiz Castro 123, que é para a gente poder colocar no Senado, de fato, alguém que quer e vai fazer todo o esforço para honrar o voto e a confiança dos amazonenses. É uma honra para mim, é uma honra estar conhecendo você nesse período de eleição, em que a gente está passando por um momento conturbado e a gente tem poucas opções. E ter uma pessoa séria, uma pessoa de família, uma pessoa que enaltece a pátria, enaltece os nossos valores, defende o nosso direito de andar armado e defender nossa família e nosso patrimônio dentro da realidade política que nós vivemos no Amazonas, isso aí é muito bom, isso é muito valoroso e eu vou, a partir de hoje, eu, minha família, meus amigos, essas pessoas que estão me assistindo ali, o pessoal da segurança pública que me apoia e queria muito que eu viesse candidato, eu tenho certeza que eles vão estar conosco agora de mãos unidas aí para a gente realmente mostrar que aquela diferençazinha que não fez com que você levasse 4 anos atrás, ela vai vir com muita força esse ano. E eu peço a você que, nesse momento, tem uma coisinha que pode fazer diferença. Tem algo que você pode sacar aqui da sua cintura e fazer toda a diferença, que é isso aqui. Não é a minha arma, não. É o seu título de eleitor. Se você, no dia 2 de outubro, souber usar isso aqui, você consegue exterminar, você consegue acabar com tudo aquilo que nós estamos vivendo de maligno, de ruim, de pecaminoso aqui no estado do Amazonas, com esse atual governo e com esses atuais políticos. Muito obrigado, eu me orgulho muito de estar com você e lhe apoiando aqui. Obrigado, Rossi, uma alegria muito grande. Uma alegria. Pessoal, ficamos por aqui, muito obrigado, perdoem a minha desenvoltura como um apresentador, eu sou polícia, eu ainda estou me lapidando. Então, agradeço o apoio de vocês, agradeço a audiência de vocês, estamos juntos. E não vamos esquecer, 1, 2, 3. Sempre. Luiz Castro, senador, o povo do Amazonas, no Senado desta vez. Perfeito. Ser senador é tomar as decisões corretas. Eu escolhi defender o desenvolvimento, mas também o meio ambiente. Defender as minorias, mas também os valores da família. O meu nome é Luiz Castro, senador 123.